servir de, 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 de fator de aferição de constitucionalidade para as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro, ok? Pois bem, parâmetro de constitucionalidade. Dentro da ideia de que não existe hierarquia entre normas constitucionais, as emendas possuem a mesma força, ou seja, não há hierarquia entre emenda à Constituição e norma constitucional primária, fruto do poder constituinte originário, com uma pequena ressalva, gente. O STF já decidiu que as normas originárias da Constituição, elas não podem sofrer ações diretas de inconstitucionalidade. A escolha originária do poder constituinte, ela não é passível de controle de constitucionalidade. Nós não adotamos a tese das normas constitucionais inconstitucionais de Otto Bachofen, ao contrário do que ocorre lá na Otto Bachofen, do que ocorre na Alemanha, por exemplo, certo? Agora, as normas do poder constituinte reformador, por exemplo, elas podem sofrer ação direta de inconstitucionalidade. Vou dar só um exemplo aqui. Desculpa. Uma das normas que sofre intensa crítica doutrinária, e tão somente doutrinária, a questão não chegou ao STF ainda, seria a prevista no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Isso mesmo. Aqui trata sobre o incidente de deslocamento de competência, né? O famoso IDC ou federalização. Né? Alguns doutrinadores entendem que isso fere o princípio do juiz natural, mas isso é para outros dias. Vamos embora. Questão: podemos apontar alguma diferença entre as normas constitucionais originárias e das derivadas? Olha só, todas são hierarquicamente, certo? Não havendo diferença alguma em termos de hierarquia, como a gente já falou, né? Em termos de hierarquia, não. Todas são constitucionais. A doutrina aponta uma diferença, é que as normas constitucionais derivadas podem sofrer objeto de controle de constitucionalidade, como a gente já falou. Ok? Como adiantei também, a gente não adota a teoria da norma constitucional e inconstitucional de Otto Bachofen, certo? Isso não é adotado por nós. O STF já assegurou isso. Normas originárias, fruto do poder constituinte originário, não sofrem controle de constitucionalidade. Simbora. Então, como seria esse processo legislativo? Aqui usaremos as 3 fases do processo legislativo. Fase de iniciativa, fase constitutiva e fase complementar. Olha só, a fase de iniciativa, abra comigo aí o seu artigo 60 da Constituição. Estou chegando no meu limite, hein, pessoal? A garganta já está arranhando. Claro que vai. Isso aqui eu não tenho nem dúvida. Toda prova isso cai. Que gato, que sexo, mano. Mas dói, viu, lindão? Eu tô sem fone, viu? Então, qualquer coisa é no chat aí. Senão eu me atrapalho todinho, pô. Eu falo, aí a voz vem atrás de mim, aí eu engulo o S, vira uma palhaçada aqui. Pode ver que até a fluência é melhor, assim. Olha só. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Já pegue aí sua polizinha, já grife 1/3 aí. O meu já está grifado, não tem nem para que eu grifado não. 1/3, certo? Do presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Deixa eu explicar para vocês aqui esse inciso 3 aqui. Ele parece difícil, mas não é. É só ter um pouco de atenção. Mais da metade das assembleias legislativas. A gente tem 26 estados, mais um DF, não é isso? Um Distrito Federal. Então são 27. O que eu preciso aqui para dar metade de 27? 14. Metade mais 1 é 14. Agora, dentro dessas assembleias legislativas aqui, dentro delas, de cada uma delas, 1, 2, 3,
14. Dentro de cada uma delas, eu não preciso de maioria absoluta, eu preciso da maioria relativa. E o que seria essa maioria relativa? É de quem está presente na hora da votação. Ao contrário da maioria absoluta, por exemplo, se eu tenho 50 deputados na maioria absoluta, eu vou precisar de quantos? Maioria absoluta, metade mais um, 26. Na maioria relativa, não. Eu tenho 50 deputados na Assembleia Legislativa, por exemplo, na Assembleia Legislativa da Paraíba, eu tenho 50 deputados. Só que no dia da gente votar isso aqui, para votar essa emenda à Constituição Nacional, apareceu apenas 24 deputados. Só isso. Então, eu preciso da maioria relativa desses 24. Qual seria a maioria relativa deles aqui? 13. 13. 12 mais 12 é metade mais 1, 13. Tranquilo? Então, seria isso a maioria relativa. É a maioria de quem está presente, não é a maioria do todo da casa. Ao contrário da maioria absoluta, que seria metade mais 1 da totalidade de membros da Assembleia Legislativa. Tranquilo? Sem dúvidas? Simbora. Então, seria isso que está dizendo aqui o inciso 3, certo? Vamos ler de novo esse 60. Poderá ser emendada por quê? Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Cuidado, vai trazer, sabe o que na sua prova? Não vai trazer nem Câmara dos Deputados, nem Senado Federal, vai trazer Congresso. Aí você vai marcar desatento e vai errar, certo? Câmara dos Deputados, Senado Federal. Presidente da República, pode. E mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, em cada uma pela maioria relativa. Certo? Manifestando cada uma delas na maioria relativa. Tranquilo? Demodê, clichê esse texto, mas cai muito em prova, viu? Prova. Olha só, uma questão. O povo pode iniciar uma PEC? Pergunta e resposta rápida aqui do Wellington. Pode. Você está vendo povo aqui? Em algum desses três? 1, 2, 3. Não. Então não pode. Povo não pode. Não. Você vai levar para sua prova e dizer isso aqui, ó. Não. Bem grande. Não. Não pode. No plano nacional, povo não pode. Uai, no plano nacional é. Por quê? Vou anotar no caderninho aqui para você. Nos estados, pode. Olha só que legal. Nos estados, pode ter proposta de emenda à Constituição estadual por iniciativa popular. A Constituição do Estado do Pará prevê isso aí. Certo? Por exemplo. E algumas outras também. No plano federal, não. Nos estados, pode. Pode anotar isso aí e carimbar que vai dar bom. Mas o seguinte, existe um doutrinador chamado o grande, né, José Afonso da Silva, nada mais, nada menos que ele entende que sim. Aí ele faz uma conjunção de 2 artigos. Ele trabalha com o artigo 2º, parágrafo 1, que trata de todo poder emana do povo, né? Ó, princípio do poder popular, olha só, da participação popular, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ele trabalha primeiro com esse dispositivo. Depois o professor ele trabalha do caput do 61, que diz o seguinte, ó, como a gente já estudou exauridamente. Olha só o que ele diz aqui, ó. O professor Afonso da Silva ele vai dizer o seguinte, ó, mas veja bem, além de todo poder emanar do povo, o artigo 61 diz o seguinte, ó, a iniciativa das leis complementares e ordinárias, aí vai lá, traz todo um rol extenso e também aos cidadãos, na forma da lei. E, por fim, ele vai lá no parágrafo 2º, aliás, no artigo 14, inciso 3, que vai dizer o seguinte, olha só o que diz o 14, inciso 3 da Constituição. Diz o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, a inciso 3, iniciativa popular. Então, o professor José Afonso da Silva ele traz esse entendimento e diz, por esses dispositivos,
artigo 2º, parágrafo único, artigo 62, caput e parágrafo 2º, e artigo 14, inciso 3, que pode. Ele faz essa conjunção. Não é o que o STF entende, não é o que a corrente majoritária entende. Ele vai por uma interpretação estrita, literal do artigo 60 e incisos 1, 2 e 3. Pois bem, o que diz então a fase constitutiva? É muito simples. A emenda é muito tranquila. Por quê? Porque ele só diz o seguinte: 2 votações em 2 turnos, né, por quórum de 2/3, num período de 10 dias. Olha só, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, 2 casas, 2 turnos, considerando aprovada se obter em ambos 3/5. 2 casas, 2 turnos, 2/5. É o 22/25. 2 casas, 2 turnos, 2/3. Aliás, perdão, 3/5. É o 22/35. Perdão, pessoal. 22/35. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Certo? E não há obrigatoriedade aqui na sequência de turnos, certo? Pode começar um turno. Não precisa ser assim, não. O que imagina? O que a gente imagina? Se você for olhar da lei ordinária, pelo processo legislativo de lei ordinária, que a gente já viu, vai dizer o seguinte: então primeiro vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Primeiro turno agora vai de novo para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. 2 turnos. Não, não é assim não. Eu posso fazer na Câmara dos Deputados, amanhã, beleza, Câmara dos Deputados de novo. Passei na Câmara. E no Senado que se vire, não é que sessão conjunta. Senado Federal, idem. Não precisa ser um, depois no outro, depois de um, depois no outro. Não, pode ser separados, certo? De maneira separada, contanto que seja aprovado nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5. Fase complementar. A proposta de emenda à Constituição, aprovada por 2 turnos, por 3/5 de votos, será promulgada pela mesa da Câmara e do Senado. Pessoal, outra fase de efeito para você aí. Você não pode ir para a prova sem essa frase. Não há sanção ou veto. Isso cai, mas cai em prova isso aqui. Cai que chega, cai doce. Não há sanção ou veto no processo legislativo de emenda à Constituição. O presidente ele não participa disso aqui. Ele só pode participar como na fase iniciativa, né? Está lá no inciso 2. Mas ele não faz a sanção ou veto do presidente da República. Não tem. Tranquilo? Isso aí? Não vá para a prova sem essa informação. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Olha só que legal. Uma aguinha aqui para bater um papo. Olha só que legal. Aconteceu um caso, isso aqui eu vi informativo, né? Foi, na verdade, um mandado de segurança, um MS. Aprovou na Câmara dos Deputados, ó. Mesma coisa. Teve 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados. Aí teve 2 turnos de votação no Senado Federal. Só que chegou aqui no Senado Federal, o presidente da mesa disse: não promulgo. E ponto. Não é o presidente da mesa aqui, ó. Na respectiva mesa, né? A emenda da Constituição será promulgada pela mesa da Câmara. Está aqui, ó. Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado. Tem que ser dos 2 lados. O que aconteceu? Lá na Câmara dos Deputados, promulgou a mesa. Pá! Aí o Senado... Não quero, não vou promulgar. Aí o que aconteceu aqui, ó? Se eu não me engano, foi José Sarney. Eu gosto dessa fofoca por conta disso. Se eu não me engano, mas eu vou jogar na conta de Sarney mesmo assim. Se eu não me engano, ele entrou com esse MS, olha só o que faltava, no STF, logicamente, arguindo o direito líquido e certo do Senado Federal ter que promulgar a emenda à Constituição.
que o STF disse? Não, não, não. Isso aqui é juízo político mesmo. Não posso fazer nada. Nada, nada, nada. Certo? Então, depois acabou sendo promulgada de todo jeito. Mas era só o que faltava. Chegou alguma coisa nesse sentido aqui, desconsidere. Certo? É um juízo político a promulgação. Pois bem, e o processo legislativo na prática, como é que ocorre? Primeira fase de iniciativa, inicia-se na mesa da Câmara ou do Senado Federal com a apresentação da proposta. Para fins de dados, vamos usar aqui a mesa da Câmara dos Deputados. Agora, veja bem, pode ser iniciado em qualquer mesa, certo? Ou do Senado ou da Câmara dos Deputados. Não é como a lei ordinária que é na Câmara dos Deputados, aliás, perdão, não é como a lei delegada que começa na Câmara dos Deputados, não é como a medida provisória, cuja mesa iniciadora também é a Câmara dos Deputados, não. Aqui pode ser o presidente da República, ele pode apresentar ou na mesa do Senado ou na Câmara dos Deputados, sem problema nenhum. Aí, no nosso caso aqui, o presidente apresenta a PEC na Câmara Federal. Pois bem, apresentou, vai para a fase constitutiva. Mesa da Câmara encaminha a CCJ, isso aqui é imprescindível. A gente já viu que a CCJ é a comissão que toda e qualquer lei tem que passar. Ela pode, o presidente da mesa da Câmara ele pode relegar qualquer uma comissão, menos a CCJ, em PEC principalmente. Passou pela CCJ, aí vai ter 5 sessões para realizar um juízo de admissibilidade da PEC. Isso tudo está lá no livro do professor Bernard, que traz o regimento interno do Senado e da Câmara, certo, pessoal? Se a CCJ entender ferir cláusula pétrea, será inadmitida. Parecer terminativo. Pessoal, e o que seria essa cláusula pétrea? O que seriam essas cláusulas pétreas? A gente vai tratar em aula do poder constituinte, mas para não deixar no vácuo, veja. O artigo 60, parágrafo 4º, ele traz cláusulas pétreas e os incisos, quais sejam. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda atendente a abolir forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir isso aqui. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Certo? Essas são as cláusulas pétreas. É o que torna a nossa Constituição rígida. E ainda mais o seguinte, segundo o professor Alexandre de Moraes, super rígidas, porque traz um núcleo essencialmente duro que não pode de forma nenhuma ser tendente, não pode ser tendente a ser abolido. Né? O professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, ele entende que nossa Constituição é super rígida por essas cláusulas pétreas. Certo? Isso aqui não pode ser, é o nosso núcleo duro, é o coração da nossa Constituição. É como se o poder originário tivesse tapado os ouvidos e disse assim, não importa o que aconteça, a gente nunca daqui para frente, a gente firmou um compromisso para frente, dizer assim, isso aqui nunca vai ser mexido. Mais ou menos isso. Certo? Então a CCJ vai ver o seguinte, está mexendo com as cláusulas pétreas? Se mexeu, já era, nem passa da CCJ. Se passou por esse juiz de admissibilidade, aí encaminhada à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, temporária, né? E aí vem 40 sessão, tal. Por fim, eu quero que você foque nisso aqui. Vai ser aprovada em 2 votações por 3/5 e encaminhada ao Senado. Ou vai funcionar as 2 casas ao mesmo tempo, não precisa ser necessariamente tudo numa casa e depois tudo na outra. Não precisa. E da mesma forma aqui. Tá ok? O resto você dá uma lidinha se tiver curiosidade, mas isso aqui é regimento interno do Senado e na Câmara dos Deputados. Olha só, observação. O presidente da República não participa do processo com sanção ou veto. A gente já falou. 2. Não é promulgada pela mesa do Congresso, mas pela mesa da Câmara e do Senado. Cuidado. Pessoal, isso aqui cai muito em prova, hein? Muito. Não é o Congresso Nacional. É as 2 mesas. Câmara e Senado. Lembra daquele MS que eu coloquei na conta de José Sarney. Lembra disso aí.
Observação. Se na segunda casa houver a aprovação de emendas, se causarem alteração substancial, deverá ser devolvida à casa iniciadora para aprovação. Aplicável ao artigo 65. Certo? Espécie normativa comum. Ela só se passar que vai atingir o status de norma constitucional. Mas, por exemplo, passou por uma casa e teve alteração substancial, vai voltar para outra para ser revisado. Tranquilo? Aplica-se o artigo 65. A mesa do Congresso promulgou a emenda de revisão, pois era sessão unicameral. Só para fins de informação. E a terceira fase é a promulgação pela mesa do Senado e da Câmara dos Deputados isoladamente. Por fim aqui, rapidamente, para a gente acabar nossa aula, o que seria o decreto legislativo. Estamos no 59, já aqui, ó, inciso 6º. É uma espécie normativa primária também, ó, decretos legislativos. Espécies normativas primárias de competência exclusiva do Congresso Nacional e que veicula matéria, em regra, de efeitos externos ao Poder Legislativo. Lembra aquele decreto que vai tratar lá das medidas provisórias? Olha ele aqui, ó. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidos em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, por igual período, devendo o Congresso Nacional, olha só, disciplinar por decreto legislativo. A gente está falando aqui das emendas à Constituição. Esse decreto legislativo é essa espécie normativa primária que está no artigo 59, inciso 6º, certo? Ele serve para isso. Então, matérias de efeitos externos. Exemplo 2, 49, inciso 3, autorizar o presidente e o vice-presidente da República, olha outra vez quando ele é usado, a exceder a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Exemplo 3, artigo 49, inciso 5º, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Tudo isso é feito por decreto do Poder Legislativo. Então, é um processo legislativo bastante simples, que só ocorre dentro da própria casa, deputados, comissão de deputados, mesa da Câmara, qualquer um pode iniciar. A fase constitutiva poderá ser em sessão unicameral, enfim, a depender do regimento interno. E a fase complementar é uma publicação pelo presidente do Congresso Nacional. Pois bem, e o que seriam as resoluções? Pessoal, resolução é a espécie normativa primária de competência privativa do Congresso. Não confunda com aquele ato normativo, um ato administrativo da espécie normativa, que também serve para, digamos assim, normatizar a lei dentro da esfera administrativa. Isso que vocês vão ver com o professor Wender. Não tem nada a ver com esse ato administrativo. Aqui é uma espécie normativa, conforme está previsto aqui, ó, no artigo 59, inciso 7º. Mas para que serve esse aqui? Ó? Ele serve para efeitos internos ao Poder Legislativo, essa resolução. Certo? Aqui não confundir com aquele ato administrativo. As principais diferenças entre os dois são as seguintes: o decreto é da competência do Congresso Nacional. Já as resoluções, olha só, Congresso Nacional, o decreto, e as resoluções é de competência privativa do Congresso. Aliás, do Congresso, do Senado ou da Câmara. É extensível a qualquer um, porque é feito interno, pessoal, da própria casa. Serve, é muito parecido com esse ato administrativo também, né? Só que em efeitos internos do Poder Legislativo. O decreto vincula a matéria de efeitos externos ao Poder Legislativo, como a gente viu no caso das medidas provisórias. Já as resoluções vinculam matérias de efeitos internos. Mas veja bem, o regimento interno da casa, por exemplo, é uma resolução. Ela serve para normatizar também, tem força de lei. Outra, por exemplo, o regimento interno da Câmara dos Deputados é uma resolução. Certo? Olha só, como já está dito aqui no exemplo. Uma resolução. O regimento interno das casas é aprovado por meio de uma resolução e tem força de lei. Exemplo 2, perda de mandato parlamentar. Se formaliza por meio de resolução também. Tá ok? Trago um exemplo aqui no artigo 68, parágrafo 2º.
A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, aqui no caso das leis delegadas. Tranquilo? Processo legislativo, faz iniciativa quando no Congresso, na Câmara ou no Senado, pode ser feito por um deputado, mesa iniciadora, enfim, uma comissão. A fase constitutiva vai ser dentro da própria casa e a complementar o presidente de cada casa que vai promulgar. Se for do Senado, se for da Câmara de Deputados e do Congresso, como a gente já sabe, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Falamos acerca das duas diferenças entre resoluções e decretos, agora vamos falar da similitude. No tocante às resoluções, o presidente da República não participa desse processo legislativo, não há sanção ou veto, como a gente já viu. Observação: há 4 espécies de que não há sanção ou veto do presidente da República, conforme a gente já trouxe. Emenda à Constituição não vai ter sanção ou veto. Leis delegadas não vai ter. Decreto legislativo não tem sanção ou veto. Resolução legislativa não tem sanção ou veto do presidente da República. E medida provisória sem o quê? Sem emendas. Tá ok? Com emendas, a gente já sabe que vira. Ela começa uma medida provisória e se transmuta numa lei ordinária, onde haverá sanção ou veto do presidente da República. Pessoal, é o seguinte, por fim, a gente tem uma vasta análise jurisprudencial aqui. Isso aqui sempre vai ficar por uma tarefa de casa. Não deixem de ler. Como eu tinha falado no início da aula. Deixa eu só botar o fone agora aqui, para quem tiver alguma dúvida, quiser se despedir. Como eu tinha falado no início da aula. Não esqueçam que eu trouxe 3 pontos aqui de suma importância. Diz assim, eu não vou estudar nada, bicho, de processo legislativo. E eu disse, olha, então estude, pelo menos, medida provisória, estude emenda à Constituição, não deixe de ir para a prova sem saber disso, estude a sanção ou veto do presidente da República, estude também a competência privativa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e jamais, vou repetir, jamais, tá gravado aí, né? Porque se você errar isso aqui, eu vou rir depois. Não deixe de ver essa análise jurisprudencial aqui, certo? Tem coisa de 2021 aqui, pessoal. Olha só, são 23 páginas aqui do filé,